Seja bem-vindo ao Modalidades. Hoje estamos aqui na Federação Moçambicana do Xadrez, onde jovens atletas treinadores trabalham arduamente na construção de uma modalidade que é o xadrez, onde funciona a concentração, estratégia e muito mais. Vamos agora ver como é que funciona esta modalidade. Vamos a isso. Nós temos aqui ao lado algumas peças. Temos esta peça aqui, que é o rei. Nessas cartas didáticas encontramos esta peça aqui, que também é o rei, com umas setas que indicam como é que esta peça move-se, né? Depois temos esta peça aqui, que é a rainha. Nas cartas temos a rainha, é esta peça aqui, também com umas setas indicando o movimento da mesma rainha. Temos a torre. Nas peças em cartas temos esta torre aqui, que também tem umas setas indicando o movimento das peças. Depois temos os bispos, esta peça aqui é o bispo. Nas peças em cartas temos esta peça aqui, que é o bispo, que também tem as setas indicando o movimento das peças. Depois temos o cavalo. Nas peças em cartas temos esta peça aqui indicando setas do seu movimento, e temos finalmente esta peça aqui, que é o peão, e nas cartas temos esta peça indicando também as setas do seu movimento. Salientar que essas peças, se nós juntamos todas elas, elas formam quase um estado, né? Podemos dizer assim, que é um estado composto entre pessoas ou uma composição de pessoas de elite e as médias, assim como as não médias, que têm menos valor. Nesse caso temos aqui os peões, que nós consideramos os soldados, ou podia dizer que é o povo. Depois temos os cavalos, os bichos, que têm um pouco mais valor, depois as torres, depois a rainha e o rei. O principal objetivo do jogo xadrez é dar checkmate ao rei do adversário. Então o jogo só acaba quando o adversário consegue dar checkmate ao rei do adversário, nesse caso quando conseguir capturar o rei. O jogo xadrez, na verdade, ele revela ou fala um pouco muito mais daquelas guerras antigas que existiam nos tempos passados, em que haviam disputas entre territórios com o objetivo de explorar algumas riquezas existentes no território do adversário. E naquelas guerras havia uma regra, né? Nenhum rei podia ser matado, simplesmente devia ser capturado, porque a regra era: queremos o rei vivo. Então, no xadrez também explica isso: o rei não pode ser capturado, o rei não sai do tabuleiro. Então o rei simplesmente deve ser dado checkmate. Checkmate é atacar o rei e o rei não ter como fazer um movimento legal. Como é que as peças se movem? Eu falei aqui sobre a questão das fileiras, das colunas e das diagonais. Esta peça aqui, que é o rei, é a peça mais importante no tabuleiro xadrez. Ele move-se uma casa de cada vez. Se nós compararmos o rei àquilo que nós temos na sociedade, podíamos chamar o rei como se fosse o presidente da república, né? Ou o rei, nesse caso. O seu movimento é limitado. Por quê? Porque o rei não pode se mover de qualquer maneira, né? Sob o risco de ter consequências severas sobre os seus movimentos. Então o rei só move-se uma casa de cada vez para a casa mais próxima. Ele pode se mover para qualquer lado, seja na diagonal, seja na fileira, seja na coluna, mas seja uma casa de cada vez. No tabuleiro de xadrez nós vamos ter dois reis, né? Um rei do bando das brancas e outro rei do bando das pretas, nesse caso as peças claras e peças escuras. No tabuleiro de xadrez existe uma regra que diz que cada jogador tem direito de executar uma só jogada, ou seja, um movimento apenas. Então as brancas fazem um movimento e as pretas também um movimento. As brancas um movimento, as pretas um movimento. Então sempre vai ser uma jogada de cada vez. O jogo xadrez é uma luta de poderes. Qual é a ideia? Como é que se captura? A ideia é que eu quero estar no lugar onde você está. Então, se eu tiver uma peça próxima, ou seja, uma peça que esteja no meu caminho, eu capturo, tiro a peça do lugar e coloco a minha. E como os reis não podem ser capturados, então os reis não podem ficar próximos, né? Uma casa próxima à outra. Por quê? Porque este rei pode se mover para esta casa, assim como este pode mover-se para esta casa.
Então, se os dois estiverem próximos, há a possibilidade de existir uma captura. Nesse caso, este rei sairia daqui e iria para esta casa. Mas como não se capturam, então nenhum rei pode ficar próximo de outro rei. Então, eles devem ficar distanciados. Então, o movimento de rei é uma casa de cada vez, mas sempre para qualquer casa onde quiser, desde que essa casa não esteja controlada pelo adversário. E a seguir eu vou colocar esta peça aqui, que nós chamamos de rainha. A rainha é a peça mais poderosa no tabuleiro de xadrez. Por quê? Porque ela tem movimentos a longo alcance e pode mover-se para qualquer lado. Nesse caso, nas colunas, nas fileiras, nas diagonais. Então, como é que seria isso? A rainha estando nesta casa aqui, como se move a longo alcance, ela pode sair daqui até esta casa, ou pode parar aqui. Então, a rainha move-se ao longo das colunas, move-se ao longo das fileiras e também move-se ao longo das diagonais. Sempre tem que ser uma linha reta, desde que a linha não esteja ocupada, desde que não tenha alguma coisa que possa obstruir o caminho. Ainda que a rainha seja uma peça de longo alcance, ela não pode pular outra peça. Por exemplo, se a rainha estiver nesta casa e pretender vir para esta casa, então ela não pode pular e chegar àquela casa. O que teria que fazer? Como é esta casa, então queria fazer uma manobra daqui para aqui, por exemplo, e agora já pode vir para aqui na segunda jogada. Então pode ir para qualquer casa onde quiser, mas não pode pular as outras peças. Então a rainha move-se ao longo das colunas, fileiras e diagonais. E depois temos esta peça aqui, que é a torre, né? A torre move-se ao longo das colunas e das fileiras. Também é uma peça de longo alcance. Ela move-se ao longo das fileiras, pode ir quantas casas quiser, desde que seja na linha fileira ou na linha coluna, né? E depois temos o bispo, esta peça aqui, que apenas move-se ao longo das diagonais. Também é uma peça de longo alcance. Então quer dizer que o bispo pode mover-se desta maneira. Isso vai nas casas que forem da mesma cor. Se nós tivermos um bispo das casas claras ou escuras, esse bispo não pode passar para uma outra cor, porque para ir para outra cor teria que ir na fileira ou na coluna. E para o bispo isso não é possível. E nós no tabuleiro de xadrez vamos ter dois bispos. Um bispo vai ficar nas casas escuras e outro bispo vai ficar nas casas claras. O bispo das casas claras só vai se mover ao longo das casas claras e o bispo das casas escuras vai se mover ao longo das casas escuras. E depois temos o cavalo, que se move formando uma letra L, né? L, por exemplo, da máquina. Tem que ser o L mais pequeno do tabuleiro de xadrez, ou seja, um L formado dentro de 4 casas. Então, o seu movimento é este. O cavalo é a única peça no tabuleiro de xadrez capaz de pular as outras peças. Por quê? Porque o seu movimento tem que obedecer à letra L, né? O cavalo, na realidade, é um animal que salta nos seus movimentos. Então, no tabuleiro de xadrez, ele mostra esses movimentos extraordinários, fazendo movimentos de saltos, né? É a única peça capaz de pular as outras peças. E depois temos, finalmente, os peões, né? Que se movem só para frente. Eles são aqueles soldados que no combate nunca olham para trás, apenas lutam indo para frente e eles não recuam, né? Nunca vão para trás. O peão, em termos de valores, é a peça menos válida no tabuleiro de xadrez. Nessas cartas conseguimos ver o valor do peão é 1 ponto, né? Então o bispo vale 3 pontos, o cavalo vale também 3 pontos, a torre vale 5 pontos, a rainha vale 9 pontos e o rei tem um valor infinito, ou seja, o valor é a soma de todas as peças. Surge o valor infinito porque a cada jogada que nós vamos fazendo, a cada captura que vamos fazendo, o valor do rei vai alterando, né? Então o rei passa a ter um valor infinito. Este peão que nós dissemos que é a peça menos válida no tabuleiro de xadrez, ela é considerada também a alma do jogo de xadrez. Por quê? Porque o peão, quando faz os seus movimentos e consegue alcançar a última fileira do tabuleiro, o rei dá-lhe um mérito, dizendo que combateste com honra, então escolha aquilo que tu queres ser. E esse peão pode se transformar em rainha, por exemplo. Se eu promover o peão, eu posso pedir uma rainha fora. Se eu tiver perdido uma rainha, posso levar de volta a minha rainha e transformar o peão em rainha. Então, o peão, quando alcança a última fileira, ele pode ser transformado ou em rainha, ou em cavalo,
ou em bispo, ou mesmo em touro. Então, ele deixa de ser peão e passa a ser uma outra peça com um longo alcance, né? Então, o peão é a alma do jogo de xadrez. E no tabuleiro de xadrez, nós temos 64 peças. Aliás, desculpa, 32 peças, onde 16 são peças claras e 16 são peças escuras, né? Esta é a posição inicial que eu vou montando aqui no tabuleiro de xadrez. A arrumação do início do jogo. Esta é a posição, como estão a ver. As peças escuras daquele lado, além deste lado, as claras daquele. Vamos colocar as peças, casa do rei, da rainha. Esta é a posição. Ela obedece a uma regra, tem que ser colocada de forma como deve ser. Depois falaremos das questões do território, que eu acabei de dizer que o jogo de xadrez revela uma disputa entre dois territórios, onde existem o bando dos brancos ou dos pretos. Então, esta é a posição inicial do jogo. Se formos a ver, temos 8 casas, né? 8 linhas que passam deste lado. Então, conseguimos ver que daqui para aqui tem 4 casas, daqui para aqui tem 4 casas. Então, nós podemos dividir o tabuleiro ao meio e nós dissemos que este lado é território das peças brancas e este lado é território das peças pretas. Então, nós vamos fazendo os combates aqui com base a conseguir alcançar, cada um luta para conseguir alcançar o rei do adversário. Estamos aqui com o treinador da Federação Moçambicana de Xadrez. Ele que irá falar um pouco do que seria o xadrez. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Meu nome é Almeida Lázaro Vicente. Sim, senhor Almeida Lázaro. O que seria o xadrez? Bem, de modo assim resumido, para as crianças, nós definimos xadrez como um jogo em que temos 2 pessoas a participar, ou seja, o jogo de xadrez é um jogo praticado em tabuleiro por 2 pessoas, no qual nós também acrescentamos dizer que é um jogo de estímulo ao raciocínio ou raciocínio lógico. Qual é o objetivo principal ao ensinar essas crianças o xadrez? Então, o objetivo principal é exatamente fazer com que as crianças tenham essa parte em que eu mencionei de estímulo lógico aos pensamentos. Isso é, nas jogadas que formos a fazer, a pessoa ter certeza do que quer fazer, né? Se eu tenho que fazer um lance, eu tenho que pensar primeiro todas as possibilidades de ganho e perda daquele jogo para que eu faça um movimento certo naquela jogada. E qual é o nível, né, de candidatos que aderem a essa modalidade aqui? Vemos que tem aqui crianças e alguns adolescentes. Qual é a faixa etária? Qual é a adesão a esta modalidade? Bem, para nós aqui na Federação de Xadrez, nós temos crianças de 6 anos para diante. Para diante digo isso porque temos 6, 7 até por aí faixa de 17 anos. Mas, no entanto, temos adultos também. Tem adultos que, quando têm interesse, vêm aqui e se inscrevem e aprendem. Qual é o principal desafio, os principais desafios que a Federação enfrenta ao ministrar esta modalidade às crianças e aos adolescentes? Bem, como federação, talvez eu não pudesse falar essa parte, mas sim dificuldade em crianças e adultos. Eu acho que encontramos mais dificuldade nas crianças, né?
por causa da atenção, que a criança tem que ser chamada, a própria concentração. É difícil ter numa criança em relação ao adulto. O adulto vem aqui, já sabe o que quer, então ele já sabe que tem que ficar concentrado para aprender. Inclusive, alguns já vêm com um calendário. Tipo, eu até tempo X, isso estou a falar do período, né? Mês X, eu tenho que pelo menos saber o básico ou então mais avançado. Já para as crianças, iniciamos do zero, isso é, armação, o nome das peças, movimentos e por aí em diante, começamos já com os lances. Então é mais difícil trabalhar com as crianças do que com os adultos. Já participaram de algum campeonato nacional e se houveram vencedores aqui da federação? Bem, sim, já participamos sim de torneios nacionais e internacionais. Foram vencedores? Bem, em alguns deles sim, fomos. Então avalia que o desempenho dos alunos aqui é positivo? É positivo, sim. É positivo. Muito obrigada. Estamos aqui com um dos treinadores daqui da Federação Moçambicana do Futebol. Ele que explicou assim como é que funciona o xadrez, de que faixa etárias e algumas coisas e curiosidades que nós aqui não sabíamos. Obrigada. Estamos agora aqui a falar com o vice-campeão nacional, o Hamid Gulam. Ele querá nos explicar um pouco sobre como é que é ser praticante de xadrez há tanto tempo e se tornar vice-campeão nacional. Boa tarde, Hamid Gulam. Há quanto tempo é que faz parte do xadrez? Basicamente estou há mais de 20 anos, né? A jogar xadrez. Comecei como amador e vi que a modalidade é excepcional, que ajuda muito em várias áreas. Então acabei aderindo à modalidade. Como é que tem sido a sua experiência durante todo esse tempo praticando o xadrez? Bom, acho que além da parte de ajudar no desenvolvimento cognitivo, né? Senti a necessidade de entrar como um jogador profissional e com o objetivo de tornar-me campeão nacional, né? Representar o país, e tem sido uma das metas, né? Trazer um título para o país e fazer o xadrez nacional ser reconhecido fora do país. Durante todo esse tempo, como um atleta, né, do xadrez, quais são as suas principais dificuldades? Quais são as dificuldades que o Hamid teve durante a sua trajetória até se tornar grande no xadrez? Bom, eu acredito que a maior dificuldade que eu tive foi na parte de treinamento, porque uma das coisas mais difíceis no xadrez é ter um encaminhamento, saber o que treinar e como seguir o teu treino. Então a maior dificuldade que eu tive foi exatamente essa. E decidi tirar um tempo, porque eu treinava tanto e não tinha resultados, né? Tirar um tempo para aprender a treinar e isso acabou resultando e mudando o meu xadrez. Qual é o teu principal objetivo nesta modalidade? Ser campeão nacional, acho que já está próximo, mas também ter o título de mestre internacional, que é algo que também já está próximo, né? E eu acredito que essa é a principal meta. Então, aqui na academia, além de ser um atleta de referência, tem alguém que tu podias indicar, um atleta de referência? Dois atletas, né? Tem o FM Donald Paiva e o FM Ivan Andrade, que até o momento são jogadores que estão acima de mim em termos do ranking nacional. Acredito que esses jogadores são referência. De todas as jornadas que já participou, qual é a jornada que mais te marcou? As Olimpíadas, duas Olimpíadas, da Índia e da Hungria, que foram uma grande experiência para mim e me fizeram ver o que realmente é o xadrez, o nível de dificuldade, me fizeram alavancar o xadrez e ver o xadrez de uma outra forma, de uma outra dimensão. Qual é a mensagem que deixa para aqueles que são os torcedores que torcem por ti e alguma mensagem para os que, de certa forma, têm algum receio de engrenar no xadrez por achar que é para algumas crianças com capacidades cognitivas mais elevadas? Qual é a mensagem que deixa para essas pessoas e para os que esperam muito de ti? Bom, primeiro para os que esperam muito de mim, vou estar sempre a me esforçar, a me dedicar e
a colocar energia sempre para trazer resultados, principalmente para o país, né? Não só da parte individual. E por isso que pensam que xadrez é algo do outro mundo, né? Que pessoas que são inteligentes, nesse caso, é que podem praticar, estão enganados. Na verdade, o xadrez é uma ferramenta de desenvolvimento cognitivo. O xadrez ajuda a abrir mente e, na verdade, tem a ver com a dedicação e o empenho no jogo. Acho que é isso.